A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos? Sexta-feira, né? Glórias a Deus, né? Aqui em Brusque o sol já está estralando, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Deus sabe de todas as coisas. Amém? Meus irmãos, Deus, o que Ele quer de mim e de você é obediência, né? Se nós for ler a palavra do Senhor de Gênesis, Apocalipse, amém, meus irmãos? Nós vamos ver que Deus, Ele sempre está pedindo para nós ser obedientes. E aqui dá para ver pelas histórias, né, escritas, para mim e para você, né, edificar nossa vida, aumentar nossa fé, que a obediência na presença de Deus conta muito, né? A obediência e fé, né? A fé e a obediência tem que estar junto, andando lado a lado. A perseverança, né? Então, se nós obedecer, meus irmãos, Deus ele cura. Deus ele transforma. Deus ele tira do mundo, né? Coloca nos caminhos dele. Tudo pela minha e a sua obediência, né? Tudo pela minha e as suas renúncias. Amém, meus irmãos? Por isso que nós não podemos parar, porque a nossa obediência, as nossas renúncias, a nossa busca por Deus, por bênção, por milagre, meu irmão, não atinge só eu e você, mas todos aqueles que estão em nossa volta, nossos filhos, nossos netos, amém, nossos irmãos, nossa família, nossa mãe, nosso pai, amém, por causa de você que se esforça na presença de Deus, amém. E Deus, meus irmãos, ele ama aqueles que obedecem, ele adora aqueles que andam em obediência, que ouve a palavra, amém, e obedece. Ele traz cura, ele traz proteção, ele muda, amém, ele transforma, ele traz, amém, meus irmãos, prosperidade financeira, por causa da obediência e fé, né? Meus irmãos, e aqui nós vamos ver, amém, meus irmãos, Naamã, né? A cura da lepra. Naamã era um guerreiro, mas escondia uma lepra. Amém, meus irmãos? Uma enfermidade muito grande. Amém. E ele foi até Eliseu. Amém, meus irmãos? Foi em busca de uma cura de Deus. Amém. E através da boca de Eliseu, Deus deu o comando, né? Que era para ele se banhar no Rio Jordão. Amém, meus irmãos? Eu estou resumindo para não ficar muito extenso o vídeo. Amém. Então, tinha outros rios ali, né? Tinha outros rios de Damasco, melhores do que o Rio Jordão, que o Rio do Jordão, vamos colocar assim, que era o rio igual o Tietê, né, de São Paulo, poluído. Amém, meus irmãos? Mas tinha outros rios. Mas Deus falou para ele ir no Rio Jordão. E ele, meus irmãos, ele, aos seus olhos, ao seu entender, amém, meus irmãos, era demais fazer aquilo, tomar banho num rio poluído, amém. Mas quando nós recebemos de Deus um direcionamento, amém, por mais que aos nossos olhos, amém, meus irmãos, pareça algo que vai nos assustar, que não vai deixar nós agir, né? Porque muitas das vezes Deus vai pedir coisas para nós, meus irmãos, que fogem da sabedoria humana. Coisas impossíveis, né? Coisas que aos nossos olhos, né, meus irmãos, não tem o para que fazer. Amém. Como ano passado, amém, meus irmãos,
Logo no começo, se eu não estou enganado, Deus pediu para mim ajudar uma pessoa, amém? Não estou contando isso, amém, para, como se diz, eu se mostrar que eu sou bom. Eu não sou bom, amém? É o Espírito Santo que está em mim. E Deus colocou no meu coração para ajudar uma pessoa, mas justo na hora que Deus pediu para mim ajudar a pessoa, meu irmão, amém? Eu tinha, se eu não me engano, os últimos 15 reais, amém? No banco, né? Que eu estava deixando ali, porque a gente sempre necessita de algo. Não era muito, né, meus irmãos? Mas é o que eu tinha. Mas Deus falou para mim ajudar a pessoa que estava precisando, né? Então, ó, como que Deus vai pedir para mim, meus irmãos, para ajudar outra pessoa, sendo que eu estava precisando de ajuda? Eu estava precisando, meus irmãos. E Deus me pediu uma coisa aos meus olhos, amém? Que me deixou eu sem entender, amém, meus irmãos? É como Naamã, né? Tinha ali outros rios, né? Mais limpo, né, meus irmãos? Não são porventura Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia me lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, ele ouviu aquilo e ficou indignado. Eu, meus irmãos, eu ouvi a palavra de Deus para mim ajudar outra pessoa e não pensei duas vezes. Amém. Amém, meus irmãos. Eu tinha aqueles 15 reais guardado, Deus falou comigo, amém. E eu fui e abençoei, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, sem entender. Então, tem coisas que Deus vai falar para você fazer que você não vai entender, mas faça, creia, confia no Deus que você serve, porque Ele tem pensamentos melhores. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu peguei os últimos 15 reais e mandei um Pix. Amém? Amém, meus irmãos? Para a pessoa que está precisando de uma ajuda. Se eu não me engano, ela estava de cadeira de roda. Amém, meus irmãos? Não me lembro muito bem. O que aconteceu? Eu obedeci, mesmo sem entender, porque naquele momento quem precisava de dinheiro era eu, meus irmãos. Eu estava com dívidas atrasadas, não tendo condições de pagar. Amém, meus irmãos? E eu tinha reservado 15 reais, não é sobra, não tinha sobrado. Aqueles 15 reais eu apertei tudo para sobrar. Amém? Sobrar o quê? Nada, porque eu devia ainda. Precisava de mais. Eu precisava de mais dinheiro para me pagar as dívidas. Mas mesmo sem entender, meu irmão, eu obedeci. Amém, meus irmãos? Sem entender. E Deus, Ele honrou a minha obediência. Deus, Ele me deu a quantia certa que eu estava precisando, amém, para pagar minhas dívidas. Deus usou uma pessoa como Ele usou eu, que talvez faltava só aquele 15 reais para a mulher, amém, ajudar em algo. Deus usou eu para ajudar ela com que talvez só faltava aqueles 15 para inteirar o que ela precisava, amém, meus irmãos? E Deus usou outra pessoa para me ajudar, meus irmãos. Eu não tinha contado para ninguém que eu estava cheio de dívida e não tinha dinheiro para pagar. Só Deus sabia e minha esposa. Pois Deus usou uma pessoa, amém. E essa pessoa entrou em contato comigo e me deu o dinheiro que eu estava precisando, a quantia certa, exata. Você está vendo, com esse testemunho meu e com essa palavra
de hoje, que é lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Você pode ler lá. Que a Naamã então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoantes a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou carne como carne de uma criança e ficou limpa. Você está vendo o valor que tem para Deus uma obediência na presença dele? Você está vendo que compensa você ouvir a palavra e obedecer os direcionamentos do Pai? Amém? Deus, ele deu uma palavra para Naamã, através do profeta Eliseu. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Naamã, mesmo indignado, porque era um rio sujo, amém, ele ouviu o servo dele. Amém, meus irmãos? E ele se banhou, obedecendo ali o mandamento de Deus, a palavra de Deus. E ele ficou curado. O que eu quero te dizer nesta manhã, aliás, o que o Espírito Santo quer te dizer, porque de mim não entrego nada aqui, amém, meus irmãos? É que, mediante a sua fé e a sua obediência, Deus vai fazer na sua vida. Como ele fez na vida de Naamã, ele trouxe cura, amém. E a carne dele ficou limpa, amém, como de uma criança, porque Deus, ele faz coisas grandes, amém, meus irmãos. Como Deus me abençoou pela minha obediência sem entender o que Deus queria, ele vai te abençoar também nesse ano de 2026. Amém, meus irmãos? Deus, ele quer de mim e de você, amém, meus irmãos? Fé. Nós não precisamos entender o porquê ou para quê nós estamos passando, ou o porquê e para que nós vamos abençoar outros, sendo que nós precisamos de bênção. Não queira entender, apenas obedeça os direcionamentos de Deus. Amém, meus irmãos? Eu obedeci, Deus me honrou. Amém? Se eu não me engano, foi em 2024. Amém, meus irmãos? Se eu não estou enganado, foi o irmão Alexandre que abençoou eu. Amém? Se eu não estou enganado. Amém, meus irmãos? Ele me mandou para mim o dinheiro que eu precisava, pois eu tinha acabado de sair do hospital. Amém? E estava tudo um embaraço. Amém, meus irmãos? Mas mesmo saindo do hospital, mesmo sem entender, eu ajudei. E Deus me ajudou. Amém, meus irmãos? Deus, ele quer te abençoar, mas nós precisamos obedecer os direcionamentos que o Pai tem para nós todos os dias. Entendam uma coisa: você obedecer a palavra de Deus que está escrito aqui, nesta Bíblia Sagrada, nesse livro, amém, sagrado, é uma coisa. E você obedecer, amém, meus irmãos, os direcionamentos de Deus, que todos os dias, pela palavra, Deus nos dá direcionamento. Basta você, ouvir atentamente a palavra do Senhor. Porque todos os dias Deus nos dá um direcionamento. Ou é para nós orar, ou é para nós jejuar, ou é para nós se santificar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Ou é para nós ajudar alguém, para ser ajudado por ele. Amém? E jamais, meu irmão, você ajude alguém esperando que aquela pessoa vai te ajudar. Jamais faça isso. Amém? Ajude de corpo, alma, coração e espírito, e com amor. Amém? Não querendo recompensa, porque aquela pessoa que você ajudou não vai ser a mesma que vai te abençoar. Deus vai usar outras pessoas
para colocar no seu caminho, na hora certa, amém, para trazer as bênçãos sem medidas. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Você está vendo a importância da obediência? Naamã se esquivou, amém, por causa do rio. Mas nós não temos que olhar, amém, meus irmãos, o rio, se é limpo ou não. A gente tem que obedecer. Se Deus falou, está falado. Obedeça sem querer entender. Amém? Porque só daí a nossa obediência, sem entender nada, é que Deus faz na nossa vida. Deus traz bênção, Deus traz cura, Deus traz milagre, Deus reúne a família novamente, Deus traz a mulher que está longe para perto, Deus traz o homem briguento para perto. Amém, meus irmãos? Mas nós precisamos obedecer. Amém? A obediência na presença de Deus é fundamental, como a fé e a perseverança. Tem que andar junto ali, meu irmão. Fé, perseverança, amém, obediência. Tem que andar ali, ó, os três juntinhos. Amém, meus irmãos? Temos que obedecer a palavra e temos que obedecer os direcionamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Deus quer te curar. Basta você. Deus quer multiplicar esse pouco que você tem. Basta você. Basta você querer. Basta você começar esse ano. Eu vou obedecer a Deus como Ele quer e saber esperar a hora do Pai. Meus irmãos, eu estou em obediência, meus irmãos. Eu, minha esposa, amém? Há muito tempo nós estamos se sacrificando e estamos em obediência. Amém? Não é fácil, mas nós vamos continuar. Amém? Porque enquanto há fôlego de vida, há esperança. Amém, meus irmãos? Se Deus permitir eu chegar até aqui, é porque Ele vai fazer algo na minha vida. E Ele vai fazer algo na sua também. Mas nós temos que obedecer, meu irmão. Não tem outro caminho. Amém? A não ser obedecer, ter fé, acreditar que mesmo com o nosso cenário todo ao contrário, Deus, Ele pode mudar a nossa vida. Amém? Naamã, amém, meus irmãos, olhou o cenário do rio sujo. Amém, meus irmãos? Começou a torcer o nariz, mas, amém, meus irmãos, obedeceu e foi curado. Amém? Glórias a Deus. Obedeça. Você não está perdendo nada. Você só tem a ganhar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém?